Glória a Deus. Deus é fiel. Vamos fazer uma oração, amados, para que o Senhor nos abençoe nesta noite e nos encha da sua graça, porque é Ele quem pode e sabe fazer. Querido Deus, Pai amado e santo, é no nome de Jesus, teu Filho, que nós agradecemos a Ti nesta noite, neste momento, ó Pai, que aqui estamos reunidos via rede social para glorificar e exaltar a Ti, que és digno de toda honra, glória e louvor. Abençoe, meu Pai, a cada servo Teu que estará participando, ó Deus, a cada um deles, e também seus familiares, Pai. Visita os lares, visita a família da Tua serva que perdeu a sogra, que, ó Deus, o Senhor, Teu Espírito Santo possa confortar a cada um deles, Senhor, neste período de perdas que estamos passando. Muitos partiram e ainda outros partirão, Pai, e somente o Senhor é quem tem, ó Deus, a chave, é quem tem o poder, é quem tem a glória, é quem tem a unção, é quem tem, Deus amado, como fazer para confortar os corações. Assim abençoe, repreendendo todo mal, Deus, curando os enfermos e levando para longe, Deus amado, acabando com esta situação terrível que tem assolado o mundo. Pai, em nome de Jesus, abençoe-nos nesta noite, dando-nos uma palavra. Também, Pai, recebendo louvor e adoração de cada servo Teu. Fale, Pai Santo, com cada um de nós que estaremos fazendo parte, também com aqueles que, ó Deus, ouvirão, que participarão desta mensagem, Senhor, logo mais, um pouco mais no futuro. Ó Deus, em nome de Jesus, abençoe, ajude de graça, salvando, curando, libertando, ó Deus, passando bálsamo em cada um, é o que nós te pedimos, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Glória a Deus, exaltado seja o nome de Jesus. Entrou o irmão Maxwell, muito bem, pastor João Francisco, também irmã Isabel, glória a Deus. Deus abençoe mais e mais nesta noite a cada um que já entrou, os que irão entrar também, com bênçãos inefáveis, com toda sorte de bênção, porque Deus, Ele é aquele que tem a bênção, é Ele quem está no comando, no controle e na sua dispensa. Aleluia, Ele sabe como usar, como mandar, como enviar, no nome de Jesus. Meus amados, eu quero convidá-los para fazer a leitura da palavra de Deus no Salmo de número 133. É um salmo que a gente muitas vezes se utiliza para exortar alguns irmãos, a própria igreja, os irmãos na igreja, mas na verdade este salmo ele é não somente para passar para os irmãos a sua mensagem, mas especialmente para nós mesmos, não é? Porque só pode falar de união quem vive em união, quem vive a união. E nesta noite há uma palavra de Deus para mim e a sua vida, porque se tem um tempo que necessitamos de união, irmãos, é justamente nesse tempo chamado agora. Esse tempo que estamos passando, necessitamos cada vez mais de estarmos unidos num só propósito, na mesma oração, que é a oração que devemos fazer a Deus, pedindo que Ele reabra os templos. Isto
deve estar na sua oração. Também que abençoe o ministério em Alagoas. E também, meus amados, a sua igreja, que ela continue prosperando, crescendo, multiplicando-se na terra até que ele volte. Glória a Deus. Então, união é algo importante. Nós iremos falar hoje sobre isso aqui, tá? Entrou também o irmão Jefferson, a irmã, tem aqui, é do Alto do Cruzeiro, igreja AD Alto do Cruzeiro. Alguns irmãos também estão lá vendo. Irmão Orlando, glória a Deus. Muito bem. Irmã Cleide, Deus abençoe. Salmo 133, amados. Salmo de número 133. Que diz assim a palavra de Deus. Aleluia. Deixa eu só dar uma baixada aqui. Para que Salmo 133 diz assim, são apenas 3 versículos. Ó quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. É como óleo precioso sobre a cabeça, que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Aleluia. Como o orvalho do Hermon, que desce sobre os montes de Sião, porque ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, queremos, Pai, pedir a Ti neste momento a Tua bênção para cada servo Teu que ao vivo ou não participará, ouvirá, receberá a Tua mensagem que será transmitida hoje. Abençoe, meu Deus, a Tua igreja, o Teu povo, os irmãos, os seus familiares, repreendendo todo mal e trazendo bênção, Senhor. Alegria, fortalecimento espiritual e emocional para cada um. Meu Deus, em o nome de Jesus, nesta noite o Senhor, ó Deus, que o Senhor possa maravilhosamente, poderosamente agir e abençoar a cada um. Recebe, Pai Santo, em nome de Jesus, esta oração e responde. Pai, visita os hospitais, aqueles que porventura estejam, ó Pai amado, agora sendo tratados, e quebra, ó Pai amado, toda a armadilha. Tudo que está sendo feito, ó Pai, de forma a prejudicar aqueles que chegam ali, pedindo um tratamento, pedindo, ó Deus amado, um atendimento, que o Senhor haja nos corações de enfermeiros, médicos, técnicos, de porteiros, atendentes na recepção. Deus, que o Teu Espírito Santo esteja agindo ali. Eu sei como é aquilo, Pai, porque eu já estive necessitado de estar ali. Então, Deus, nós Te pedimos, abençoe, Pai, os hospitais, aqui em Arapiraca, Hospital Regional, ó Deus, a Casa Senhora de Fátima, ali também, Deus, que tem tratado de pessoas com este vírus. Deus, opera também ali, em cada hospital, em cada clínica. Deus, em cada setor de saúde, Deus, que o Senhor possa operar maravilhas. Deus, tocando nos corações, em nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Meus queridos, eu quero louvar a Deus com um hino. Os irmãos, é um hino que eu carrego comigo, eu gosto de louvar a Deus.
O hino chama-se Oração de Davi. Nós iremos louvar ao Senhor. Amém? Entrou também a irmã Patrícia. Entrou Claudemir. Glória a Deus, irmão Claudemir. Claudemir é um amigo nosso, irmão em Cristo. Vitória também entrou. Irmã Ninha entrou. Valdeir entrou. Glória a Deus. Sejam bem-vindos a esta transmissão para a meditação da palavra de Deus nesta noite. Vamos louvar ao Senhor. Descansaremos, amados. Um dia descansaremos. A promessa que Jesus faz-nos na sua palavra é de que ele voltará para buscar a sua igreja. Foi o próprio Cristo quem disse assim para nós: olha, no mundo, aqui, enquanto estivermos aqui, neste mundo, nessa terra, teremos aflições. Porém, ele faz algo interessante, ele diz algo interessante. Ele diz, olha, mas tende bom ânimo. Olha, ele diz que a gente vai ter problemas, aflições. Ninguém gosta de passar por aflições. Ninguém fica feliz com aflições que esteja alguém passando. Aí ele diz, mas tende bom ânimo. E ter bom ânimo aqui, irmão, não é no sentido de se alegrar, de estar feliz. Ter bom ânimo aqui é acreditar que nós passaremos por ela, até que ele volte. Ele disse, olha, eu venci. Tende bom ânimo, eu venci. Então, muitas pessoas dizem que mencionam este versículo dizendo que Jesus diz, eu venci, vós vencereis. Na verdade, nós venceremos, porque é Deus quem nos promete estar conosco, não é?
E diz a Bíblia Sagrada que nós somos mais do que, em Cristo, nós somos mais do que vencedores. E ser mais do que vencedores é já contar com a vitória antes mesmo de vê-la. Então, é o Senhor quem faz isso conosco, quem diz isso para nós. Então, tendo de bom ânimo, ele diz, eu venci o mundo. Então, nós também, em Cristo Jesus, venceremos as lutas, as coisas que surgirem em nossa vida, esta pandemia, estes problemas que temos passado, nós venceremos. Por quê? Porque temos Deus ao nosso lado. Ele disse, não vos deixarei órfãos. E os irmãos sabem que filho órfão é aquele que perdeu o pai ou a mãe ou os dois. E ele mesmo disse, não vos deixarei órfãos. Rogarei ao Pai para que vos envie outro Consolador. E este ele já enviou. Este Consolador, o outro Consolador, ele já enviou. E quem é este Consolador? É o Espírito Santo de Deus. É o Espírito Santo que está aqui na terra, habitando em cada um de nós, aleluia, consolando-nos com a certeza, a convicção de que Deus está conosco, de que Ele, o Espírito de Deus, está confortando o nosso coração, nos levando, nos conduzindo por caminhos. Então, Ele está conosco. Deus, o Cristo Jesus, Filho de Deus, não nos deixou sós. Mas o Espírito de Deus, que vive em nosso meio, é Ele. E Ele veio para cá com um propósito, não é? De convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Então vale a pena permanecer na presença de Deus, vale a pena passar por todas essas lutas que temos que passar aqui, sabendo que no porvir teremos vida eterna com Deus. Por isso, meu querido e amado ouvinte, irmão, amigo, eu quero dizer a você que vale a pena servir a este Deus. Vale a pena. Se você servir, se você acreditar num Deus que está contente, que você mesmo fazendo coisas que não agradam a Ele, Ele, por ser misericordioso, Ele não vai levar em conta. Se você aceitar Jesus, aí o texto bíblico diz que Deus não leva em conta o tempo da ignorância. E o que significa isso? É que o homem, enquanto permanecer na ignorância, se ele morrer na ignorância, ignorância de quê? Ignorância, irmão, não é brutalidade. Ignorância é falta de conhecimento. Acerca de quê? Do reino de Deus. Acerca de quê? De Deus, da palavra de Deus. Então, quando nós pecamos, quando nós andamos errantes nesse mundo, sem conhecer Jesus, sem conhecer a verdade que liberta, que a palavra de Deus é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, enquanto nós não conhecemos a Ele e estamos ignorantes, são esses os pecados que Deus não leva em conta, que Deus não contabiliza na nossa vida. Mas a partir do momento que nós aceitamos a Cristo, e isto nós temos que entender, a partir do momento que confessamos a Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, passamos a conhecer a verdade. E a verdade que nós conhecemos não é para deixá-la para trás, para deixá-la de lado, não, irmão. A verdade é para ser vivida. É por isso que Tiago diz que nós devemos ser praticantes da palavra de Deus, e não somente ouvintes, não é? Então, ouvir e não praticar não vale nada, não quer dizer nada. Nós temos que praticar em nossa vida a palavra de Deus. Jesus disse, examinai as Escrituras, pois cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Então, vivendo a palavra, você tem vida eterna. E você buscando nela o conhecimento, você vai entender, compreender que Jesus está nela. Ele disse, são elas que de mim testificam. Então, são as Escrituras. Nesta noite, você tem uma oportunidade, a oportunidade de deixar tudo que fez de errado para trás e começar uma nova vida. Começar
uma nova história, uma nova etapa da sua história. Porque a vida do homem, ela é constituída, se ele conhecer Jesus, ela é constituída em antes e depois. O antes na ignorância, o antes cometendo pecados que não agradavam a Deus e que Deus relevou, perdoou, apagou, não é? Apagou. Por quê? Porque você agora aceitou Jesus e o sangue de Jesus purifica de todo o pecado. Então, conheceu Jesus, vai começar uma nova etapa. Foi por isso que Jesus disse a Nicodemos: olha, Nicodemos, necessário vos é nascer de novo. Então, quando aceitamos a Cristo, na verdade, estamos tendo um novo nascimento. Uma nova história está nascendo. E você tem nesta noite, meu querido amigo e amiga, meus irmãos, você pode passar isso para as pessoas que você conhece. Você tem nesta noite uma oportunidade de começar uma nova história. E só depende de nós. A salvação, ela é individual, pessoal, não pode deixar de ser, e intransferível. Nesta noite, que o Senhor possa falar ao seu coração, ao nosso coração, e que nós possamos reconhecer que necessitamos de Deus em nossa vida. Glória a Jesus. Então, meus amados, os Salmos, o livro dos Salmos é uma riqueza grandiosa que Deus deixou aqui na terra, escrito para a nossa experiência de vida. Porque Davi, nós sabemos, é o autor da maioria dos salmos. E tem salmos, irmãos, que nos orientam de uma forma poderosa, gloriosa, a estarmos de bem com Deus e de bem com nossos irmãos. Muitas vezes as pessoas, quando nós chegamos em determinadas casas ou lugares e falamos a pessoas acerca de Deus, ela bate no peito, cheio de religiosidade, e diz: eu já tenho Deus, eu já tenho Deus. E ela faz isso, irmãos, essas pessoas fazem isso na sua ignorância, porque não conhece a Deus como está escrito na palavra. Deus, ele nos mostra que é diferente. As pessoas, elas fazem desta forma. E aqui eu me refiro às pessoas não crentes. E fazem na sua ignorância, achando que estão corretas, presas à sua religiosidade, e nós não podemos jogar isto na face delas, mas com graça, com carinho, com amor, passar para essas pessoas um conhecimento que elas necessitam muito, que é o conhecimento da verdade que liberta, Jesus Cristo de Nazaré. E o salmista Davi escreveu este salmo, que tem apenas 3 versículos, mas é de uma grandiosidade tremenda, porque ele fala de algo que Deus se agrada na nossa vida. Ele fala, ele vem trazer uma lição e mostrar na sua experiência com Deus que quem tem comunhão, quem vive em comunhão, tem bênção espiritual e tem bênção material. Irmão. Ele vem mostrar para nós que Deus ama, se alegra com aqueles que vivem em comunhão, com aqueles que comungam a mesma fé, que comungam o conhecimento da palavra, que comungam, e comungar é viver a mesma coisa. Comungar é ter o mesmo pensamento, o mesmo sentimento. Aleluia! Então,
nós podemos ver aqui que o salmista Davi, ele fala sobre a excelência do amor fraternal. Olha, irmãos, glória a Deus. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Olha que coisa linda ele diz aqui. E aí a gente vê neste mundão muitas pessoas egoístas que não ligam para o seu próximo, que não ligam muitas vezes até para os da sua própria casa, da sua própria família. Porque esta palavra aqui não é só para a família. Viver em comunhão com a família, irmãos, é até fácil. Mas temos que viver. Apesar de que muitas famílias estão vivendo, convivendo pela misericórdia de Deus. Não porque têm procurado viver esta comunhão, mas porque Deus é misericordioso e ainda tem sustentado, mesmo na desunião, na discórdia, no meio de muitas famílias, Deus tem se utilizado de misericórdia. Mas o que o salmista está querendo passar para nós aqui é que esta união devemos tê-la não somente na nossa casa, na nossa família, no meio da nossa parentela, mas com os vizinhos, com os irmãos da igreja, com as pessoas que ainda não confessam ou professam a mesma fé que nós. Porque comunhão, irmãos, comunhão é algo interessante e que traz bênção de Deus para a nossa vida. Não é? Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. E ele faz aqui nos Salmos dois comparativos. Ele se utiliza de dois comparativos, fazendo esta comparação, esta analogia da união, de quem vive em união com o seu irmão, com o óleo precioso e com o orvalho do irmão. E se você for analisar, irmãos, hoje nós temos o professor Google. O Google, ele traz conhecimento acerca de muitas coisas. E eu fui lendo este salmo, Deus me deu este salmo e me fez refletir neste salmo, não é? E eu fui buscar do que fala o salmo, do que representa este óleo precioso e do que representa o orvalho do irmão. Eu fui buscar, fui fazer uma pesquisa no Google e em livros. E achei coisas interessantes que nós iremos falar aqui nesta noite, nestes poucos minutos que nos restam. Glória a Deus. Então veja, o primeiro comparativo que ele faz é com o óleo. Primeiro ele diz, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Então, ele está levando os irmãos à compreensão, ao entendimento que é muito importante que eles vivam em união. Então, a união que ele quer que os irmãos vivam, ele vai fazer o comparativo, é como se ele quisesse dizer assim, olha, vocês vivam em união, meus amados, e vocês serão, porque a união, ela traz bênção para a nossa vida, e ele diz aqui, é como se ele estivesse dizendo, e vocês serão como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. Num primeiro momento, você vai ler este versículo 2,
e não vai talvez compreender. Quem conhece a história de Arão sabe que Arão foi o primeiro sumo sacerdote, foi o primeiro sacerdote que foi ungido por Deus, não é? Foi Moisés quem fez isso, orientado por Deus, e Arão foi escolhido entre todas as tribos, foi a tribo de Levi, que Arão era da tribo de Levi. Arão foi escolhido por Deus para ser aquele que seria o responsável em toda Israel, da tribo de Levi, para ser aquele que levaria a bênção de Deus para o povo, para a nação. Então observe, ele compara a comunhão entre os irmãos com o óleo precioso sobre a cabeça. A cabeça de quem? E aqui não é somente de Arão. Ele menciona Arão aqui para que nós entendamos que o que Deus vai fazer conosco, Davi está mostrando isso, que o que Deus vai fazer conosco, se tão somente vivermos em união, é dar a nós a unção, o Espírito Santo de Deus fará parte da nossa vida, porque o óleo aqui ele tem uma representação. O óleo aqui representa a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Então, quando eu vivo em união com o meu irmão, eu atraio para a minha vida, para a vida do meu irmão, e ele também vai atrair para a vida dele, se ele também conviver comigo, porque tem que ter a reciprocidade. Eu tenho prazer em conviver com o irmão, em ter esta comunhão com o meu irmão, mas ele também tem que ter também. Aleluia! Para não ocorrer, sabe o que, irmãos? Porque é o seguinte, quando eu quero a comunhão com um irmão, e eu luto por isso, eu trabalho para isso, eu oro a Deus para isso, porque eu quero comunhão, eu quero estar unido com meu irmão, e ele lá não faz da mesma forma, eu receberei bênção da parte de Deus, porque eu estou buscando, eu estou cumprindo aquilo que a palavra de Deus me mostra, me orienta a fazer. Se o outro irmão não faz, enquanto ele não fizer, ele não recebe bênção da parte dele. Poderá sim receber, porque nós estamos, eu no caso, com o meu irmão, eu estou nesta luta para trazer ele para perto de mim, para estarmos juntos, comungando a mesma fé, comungando a mesma palavra, comungando da mesma união. Glória a Deus. Então, eu não posso deixar de buscar isto. Quando eu estou em comunhão, eu atraio para a minha vida a presença de Deus. Deus se agrada disso. É isso que deve acontecer com você. Porque às vezes as pessoas, elas ficam iradas muito facilmente, irmãos. Por isso que Jesus, na sua palavra, ele nos ensina. Irai-vos ou irei-vos, mas não pequeis. Que a ira, ou melhor, que o sol não se ponha sobre a vossa ira. Então, comunhão, irmãos, é algo necessário para a nossa vida como cristãos. E Davi está dizendo aqui, olha, meu irmão, meu querido, é importante a comunhão entre os irmãos. Por quê? Porque isso atrai bênção de Deus, porque isso atrai a unção de Deus, porque isso atrai a presença do Espírito de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome de Jesus. Então, nesta noite, você tem esta oportunidade. Deus está levando esta palavra para a sua vida, para que você entenda, compreenda que a melhor coisa em toda e qualquer situação é buscar a comunhão. Então, quem foi Arão? Arão foi o primeiro sacerdote, ungido por Deus para ser aquele que levaria a palavra de Deus para a nação de Israel. E toda a sua família, porque ele foi ungido, depois seus filhos após ele, e toda a sua família, toda a sua linhagem
depois dele, vieram a ser sacerdotes na casa do Senhor. Hoje, irmãos, nós somos igreja, e como igreja também somos sacerdotes, quer seja homem ou mulher. Se na casa não tem ninguém que serve a Deus como tem que ser, pela palavra, e lá tem uma pessoa, a primeira a receber a palavra de Deus, a aceitar a Cristo como Salvador, é uma mulher, ela vai exercer o sacerdócio, sim, sacerdócio espiritual. Ela vai trazer para ela, examinar a palavra de Deus e transmitir para a sua família. Então, hoje nós somos os sacerdotes, todos nós, a igreja do Senhor, aqueles que confessaram Jesus como Salvador, todos eles, indistintamente, são sacerdotes. Aleluia. Quanto a ministério é outra coisa. Aí é um chamado específico que Deus tem na vida de muitos, não de todos, mas daqueles com quem Deus tem algo a fazer especificamente, Deus chama, separa para o santo ministério, não é? E aí usa ele da forma que tem que ser usado. Mas Davi está dizendo, meu irmão, você quer ser abençoado, quer ter bênção espiritual, quer ter direção de Deus, quer ter unção de Deus, então procure viver em união. União em casa com a esposa ou com o esposo. União em casa com os filhos. União na sociedade, com os vizinhos. União no sentido de dar bom testemunho, aonde quer que você chegue. União na igreja. União com os irmãos da igreja, com o pastor da igreja, com os obreiros. Se você está fazendo alguma coisa que não leva à união, vigie. Peça misericórdia a Deus e mude. Saia desse caminho. Ore pelo seu pastor, ore pelos seus irmãos, ore pelo seu líder, pelo seu coordenador, coordenadora, ore por ele, esteja junto dele, trabalhando junto em união para o bem da obra de Deus, para que o nome do Senhor seja glorificado na sua vida. Então você tem uma oportunidade, Deus te dar isto, e você, glória a Deus, tem que entender, compreender que se você quer bênção de Deus, você tem que viver esta união. Davi está dizendo isso. É como óleo precioso sobre a cabeça que desce sobre a barba. Por que barba? Barba para os judeus é honra. Barba é sinal de experiência. Barba para os judeus é sinal de comunhão com Deus e de que ele tem vasto conhecimento e que ele é servo de Deus e que busca a palavra de Deus. Então, quando o texto fala que do óleo que desce, é derramado na cabeça e desce sobre a barba, ele está falando, referindo-se à vida toda daquele homem ou daquela mulher que tem na presença de Deus uma vida de comunhão, uma vida de bênção com Deus. Aleluia. Que desce sobre a barba de Arão, e que desce a orla das suas vestes. E vestes aqui fala de vida espiritual ilibada. Fala de uma veste espiritual limpa, pura, branca, como a branca lã, que foi colocado desta forma, porque o sangue do Cordeiro de Deus veio sobre a sua vida quando ele morreu na cruz do Calvário. Quando você aceitou a Jesus, este sangue purificou a sua vida. Então a veste aqui de Arão, ela tem a ver com a nossa veste espiritual, comunhão, com o nosso exemplo de vida cristã que devemos ter com base na palavra de Deus. Então quer ter vida eterna, quer ter vida de comunhão, faça isso.
Se você tem comunhão com seu irmão, você tem bênção de Deus. Se você tem comunhão com o seu pastor, você tem bênção de Deus. Se você tem comunhão com o seu cônjuge, você tem bênção de Deus. Se você tem comunhão com o seu filho, com a sua filha, você tem bênção de Deus. Se você vive em comunhão, você tem bênção de Deus. Mas tem outra coisa, outro comparativo que ele faz aqui, e é com o orvalho do Hermon. Olha que coisa interessante a gente vai ver aqui, irmãos. Como o orvalho do Hermon que desce sobre os montes de Sião. O Hermon, os irmãos sabem, é um monte que tem lá em Israel. Neste monte, o cume dele, ele é sempre branquinho. De quê? De gelo. É muito frio. E tem algo interessante que a gente vai aprender aqui, irmãos. Para você que acha que não deve ter comunhão. Para você que acha que a comunhão não é essas coisas todas. Você se engana. Porque a comunhão, o que Davi está mostrando aqui, ela traz para a gente bênção espiritual e ela traz bênção material. Como, pastor? Prosperidade, alimentação, tudo. Vamos ver. Glória a Deus. O que é que há de tão especial no Monte Hermon? Para que a comunhão seja comparada a ele. O que é que tem de tão especial? Aleluia. O Monte Hermon está localizado, irmãos, no extremo norte de Israel, ao norte de Dan e leste de Tiro. Foi na pesquisa que eu fiz, estou aqui trazendo para os irmãos. É um dos pontos mais altos da região, a mais de 750 metros acima do nível do mar. Preste atenção. Também é chamado de Monte Grisalho, por ser constantemente coberto de neve. O orvalho que desce sobre as suas alturas está em contraste permanente com a aridez das áreas circundantes, ou seja, com a aridez das áreas circundantes do monte, a parte baixa. Ele rega toda a terra, alimentando córregos e rios, inclusive o Rio Jordão, principal fonte de água na região. Esse banho de orvalho torna a região fértil e cercada por carvalhos, pinheiros e vinhas abundantes. Aleluia. E eu fui ver e vi algumas fotos, irmãos. Vendo algumas fotos do entorno do Monte Hermon, é possível sentir a beleza. Se você nunca teve essa curiosidade, nunca viu, você bota lá, vai lá no Google, bota lá Monte Hermon e procure ver as fotos do Monte Hermon. A beleza que é no entorno do Monte Hermon. Aleluia. A riqueza natural do lugar. Para vocês terem uma ideia, vendo alguns relatos de pessoas que visitaram lá, que acamparam ali, ao pé do Hermon, elas relatam que as suas barracas, elas foram molhadas pelo orvalho durante a noite. Olha, molhadas pelo orvalho durante a noite, como se houvesse chovido. Com isso, esses visitantes relatam: fomos suficientemente instruídos sobre o Salmo de Davi. Aleluia. Quer dizer, elas perceberam que o que Davi relata neste pequeno salmo de 3 versículos é muito mais do que somente aquilo. Eles viram lá o que Davi quer dizer neste salmo. Quando ele compara a união ao orvalho que desce sobre o Monte Hermon. Aleluia.
Irmãos, para você ter uma ideia, no entorno do Monte Hermon, que recebe o orvalho, e ele desce, como já foi dito aqui, alimentando rios, córregos. Ali no seu entorno é verde o ano inteiro, tem fruto o ano inteiro. Glória a Deus. Tem fruto o ano inteiro. Então, o que é que ele quer dizer, afinal, quando ele compara a comunhão com o Monte Hermon? O orvalho é enviado do céu como um refrigério para a terra. Então, primeira coisa, quem vive em comunhão tem refrigério de Deus. É a primeira coisa que você vai entender nesta noite com a meditação neste salmo, não é? Tornando tão fértil que floresce e frutifica o ano inteiro. Segunda coisa que você vai ter, se viver em comunhão, é fruto o ano inteiro. Provisão de Deus na sua vida. Então, é refrigério e provisão de Deus. Aleluia! Então, o que é que nós devemos entender, irmãos, é que assim devemos ser, assim devemos viver, nós, irmãos da igreja, da família, é assim que funciona a comunhão, como um bálsamo, desfazendo a contenda, desfazendo os ânimos, porque o refrigério traz isso, não é? As intrigas, a união é como o orvalho que prepara a igreja para frutificar em boas obras, modificando o mundo, irmãos, neste tempo mais que nunca, tornando este mundo um lugar mais cheio de amor e agradável durante o ano inteiro. É isso que Deus quer. É isso que Deus quer para mim e para a sua vida, que vivamos em comunhão. Então, o orvalho é a palavra de Deus no coração dos homens. Ela tem poder de transformar e produzir frutos dignos e abençoadores. E aí eu vou ler aqui um versículo para que você entenda, que encontra-se lá em Deuteronômio capítulo 32, versículos 1 e 2. Aleluia. E vou encerrar, irmãos, porque o tempo já está indo embora. Que diz assim, olhe, preste atenção. Inclinai os ouvidos, ó céus, e falarei. E ouça a terra as palavras da minha boca. Goteje a minha doutrina como chuva. Destile a minha palavra como orvalho. Aleluia. Quem prega a palavra de Deus promove a comunhão. Como chuvisco sobre a erva e como gotas de água sobre a relva. Então, que Deus nos abençoe e nos dê graça. Esta foi a palavra de Deus para nós nesta noite, sabendo, mostrando que Deus ama aqueles que vivem em comunhão. Vivem em comunhão e Deus vai abençoar mais e mais a sua vida. Amém? Vamos orar, irmãos, agradecendo a Deus por tudo, por mais esta oportunidade. Amado Deus, Pai Santo e Eterno, a Ti honra, glória, louvor e exaltação. Queremos Te pedir, meu Deus, que o Senhor abençoe a cada servo Teu que participou nesta noite desta transmissão da Tua palavra, para que possam aplicá-la, Pai, em suas vidas. Deus amado, que possamos viver em comunhão, que possamos viver esta comunhão e ver a Tua bênção sobre a nossa vida. Bênçãos espirituais para a nossa vida, para a nossa casa, para a nossa família, para aqueles com quem temos comunhão. E também bênção material, Pai, provisão Tua e refrigério, porque o Teu orvalho traz, ó Deus, refrigério para a nossa alma. Assim abençoe a cada um destes que participaram, também seus familiares, repreendendo, meu Deus, todo mal, toda enfermidade, todo coronavírus, Pai. Repreenda, tire este mal e traga a bênção, Pai. Muda essa história, Pai, nós Te pedimos, em nome de Jesus. E esta gripe que está vindo aí, ameaçando de vir, Pai, lá dos suínos de novo, Pai, que seja repreendido e fique por lá mesmo, em nome de Jesus Cristo. Eu profetizo que este vírus
novo H1N1 fique por lá. E que eles que inventaram, ó Pai, cuide deles, Pai, em nome de Jesus. Não permita, ó Deus, que chegue ao Brasil e ao mundo. Em nome de Jesus, tudo pedimos e agradecemos hoje e sempre. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão, as doces e ricas consolações do Espírito Santo de Deus sejam com cada um. E todos dizemos, amém, a vitória é nossa pelo sangue de Jesus. Fiquem em paz todos e que o Senhor nos faça prosperar neste tempo terrível que estamos passando. Amém. Glória a Deus.